contemplados aqui pela ABS. Município de Rio Claro, Piracicaba, Hortolândia, Paulínia, Salto, Jundiaí e Limeira. Esses municípios estão na categoria de grande porte, ou seja, municípios acima de 100 mil habitantes. Enquanto que municípios abaixo de 100 mil habitantes entrou Iracemápolis, Água de São Pedro, Santa Gertrudes e Nova Odessa. E, por final, no Instituto Trata Brasil foram contemplados o município de Piracicaba, Limeira, Campinas e Jundiaí. Lembrando que a metodologia usada é diferente, tá? E lembrando também que esses dados foram baseados no SNIS, base 2018. Deixando claro que o SNIS é um ato autodeclaratório e não é auditável. Então pode surgir aí coisas assombrosas, certo? Porém, a ABS e o Instituto Trata Brasil, eu acho que sejam entidades idôneas, né? Então, sim. Miguel, agradecemos o informe. Importante trazer a reunião pontos positivos, né, externalidades positivas da atuação do sistema, né. Agora, ainda na lista de inscritos, de membros inscritos, senhor Francisco Larroz, por favor, uma palavra. Bom dia a todos, parabéns aos comitês PCJ, à agência PCJ, estamos realizando com qualidade uma plenária online. Salve, salve o retorno da nossa querida Vanessa. Saúde para todos. Bom, a informação que nós vamos trazer inicialmente é que nós recebemos, pelos contatos que temos com o DAE São Paulo, né, sobre a construção dos reservatórios de duas pontes de Pedreira, nós recebemos no último dia 26, da Lígia Cristine Fernandes de Oliveira, do DAE, uma informação importante. Prezados, boa tarde. É com grande satisfação que encaminhamos a licença ambiental de instalação da barragem Duas Pontes. Ou seja, a barragem Duas Pontes de Amparo está com LI, então, com licença de instalação. Por informações que recebemos também do DAE, está previsto para que dentro de 4 a 5 semanas seja iniciada a instalação do canteiro de obras. Já sobre a barragem de Pedreira, a informação que nós temos também é que as obras, em função do Covid, até por restrições de funcionários com idade superior ao permitido, as obras reduziram um pouco a sua velocidade, mas continuam em pleno andamento. Então, essa é a informação que teríamos sobre os reservatórios de Amparo e Pedreira. Uma outra informação que eu acho que é muito boa é que o consórcio PCJ estará lançando em breve, nos próximos dias, um livro sobre o Fórum Mundial da Água 2018. E para comemorar isso, nós temos a realização hoje, amanhã até sexta-feira, todos os dias, a partir das 14 horas, de Semana de Diálogos Fórum Mundial da Água do Brasil ao Senegal. Então, nós já estamos preparando a nossa ida para o Senegal. Esse livro foi escrito por pessoas especialmente convidadas por segmentos, muitos deles membros dos comitês PCJ, como Cláudia Graber, entre outros colegas, e hoje nós teremos um painel importante, mas amanhã nós vamos ter a participação do Rui Brasil Assis, que vai relatar o Espaço São Paulo no Fórum Mundial. O Espaço São Paulo é aquele espaço maravilhoso que foi coordenado pelos comitês PCJ, lá em Brasília, e que o Rui Brasil Assis estará relatando esse espaço juntamente com outras pessoas. Então, se vocês puderem prestigiar, a partir de hoje às 14 horas, o contato é o agua.org.br. Seria isso. Muito grato. Um abraço a todos. Obrigado, Francisco, pelo informe. Muito importante ressaltar a questão da licença ambiental
da barragem de Amparo, né, prevista nas modelagens do plano de bacias, importante para a disponibilidade hídrica da bacia, né, para o aumento da regularização, e também do evento de hoje à tarde. Convidamos a todos a prestigiar. Retorno a palavra para o secretário executivo, o senhor Moretti, para a condução da reunião. Obrigado, André. Quero aí também deixar registrada aí, né, a presença da vice-prefeita Laísa Luiz de Valinhos. Muito obrigado pela sua presença, viu, prefeita? Vice-prefeita. Muito obrigado. Então, passando para os itens a deliberar, nós vamos para o item 3.1 da nossa pauta, que é a aprovação da ata da 9ª reunião ordinária conjunta, que foi realizada em 13 de dezembro do ano passado, lá no Hotel Fonte Colina Verde, em São Pedro. Então, a ata foi encaminhada a todos vocês com antecedência. E aí eu pergunto se há alguma... primeiro pergunto se podemos dispensar a leitura da ata. Aqueles que concordam não escrevam nada no chat, aqueles que querem a leitura, escrevam. Quero a leitura. Não havendo manifestação, podemos dispensar a leitura da ata. Então, eu pergunto se, com relação ao conteúdo, alguém tem alguma consideração para a ata da 9ª reunião ordinária conjunta dos comitês PCJ. Não havendo manifestação, submeto à apreciação aqueles que aprovam a ata sem alterações conforme foi apresentada. Não escrevam nada no chat, aqueles que são contrários escrevam não aprovo e os que querem se abster escrevam a abstenção. Não havendo manifestações, a ata está aprovada por unanimidade, sem alterações em relação à minuta apresentada. Tem o Gabriel. Gabriel, da onde é o Gabriel? Qual entidade? Gabriel chama? Gabriel Campos. Campos. Prefeitura de Itapeva. Prefeitura de Itapeva. É membro, né? Do PCJ Federal, correto? Sim, ele justifica, ele está se abstendo porque ele não estava presente na ata. Perfeito, né? Tá ok, está registrado. Muito obrigado, Gabriel. Está correto. Então, está aprovada com uma abstenção justificada pela não presença, ok, registrado também. Então, o próximo item da pauta a referenda de atos de referendo praticados pelo presidente dos comitês desde do final do ano passado. Bom, são 6 deliberações que eu vou passar rapidamente aí a respeito do que se trata, em que pese o fato de elas já terem sido encaminhadas a todos, né? Para apreciação. A primeira é a deliberação 110, que trata da alteração, né? Foi feita uma alteração na deliberação que cuida dos prazos de encaminhamento de projetos. Havia uma inconsistência, estávamos tendo alguns problemas com relação a essa inconsistência, porque não se distinguia claramente os prazos de tramitação no agente técnico e no agente financeiro.
Então, foi necessário fazer essa correção para eliminar interpretação errônea ou dupla interpretação e podermos ter mais tranquilidade no andamento e no cumprimento de prazos, porque essa questão de cumprimento de prazo implica em cancelamento, né, de processo. Então, não estava muito claro, a gente corrigiu isso daí. Tanto a Secretaria Executiva, a diretoria, quanto a agência, verificaram essa possibilidade e fizemos esse ajuste por meio de uma deliberação ad referendo. Alguém pode perguntar, mas ela é de 6 de dezembro, nós tivemos reunião no dia 13 de dezembro, acabamos de aprovar. É que, se vocês olharem, não deu, né? O problema surgiu exatamente depois da convocação e não deu tempo de incluir essa ad referendo nos tópicos a serem deliberados na reunião. Então, a gente falou, não, vai ter uma próxima, só que daí veio a pandemia e agora estamos conseguindo fazer a próxima, né? Por isso que está sendo colocada de referendo apenas nesta reunião de hoje. A próxima é a 110. A deliberação 110, ela trata do envio do plano de ação e do programa de investimentos lá para o CORE, que é uma obrigação, né, que tem que ser cumprida por força de uma deliberação também do Conselho Estadual, onde os comitês tinham um prazo para até 31 de dezembro para encaminhar isso daí. Nós havíamos solicitado. E aí, por uma série de problemas, inclusive o andamento do plano de bacias, nós tínhamos uma previsão, nós pedimos a prorrogação do envio desse documento, né, para o dia 31 de março, que a gente previa que teríamos uma reunião nessa data, e aí a gente aprovaria essa deliberação. E o que acabou acontecendo foi que adveio, né, em março a pandemia e não conseguimos fazer. E nós tínhamos um prazo para encaminhar essa deliberação, que nós tínhamos que cumprir as datas. E foi aí, então, que nós fizemos o ajuste na planilha. Tem uma planilha enorme aí que foi anexa, né? Essa planilha aí, tá? Nós fizemos ajustes com base no plano de bacias, nos resultados de consolidação que tinham sido feitos e também na audiência pública. Então, foi tudo trabalhado isso daí, e fizemos com base nisso e pusemos uma ressalva que assim que aprovar o plano de bacias, a gente faz os ajustes que forem necessários nessa deliberação. Então, foi necessário o envio dessa de referendo para cumprirmos o prazo que nós havíamos solicitado, e o CRH, em caráter, vamos dizer assim, bastante excepcional, concedeu para nós esse prazo, e aí nós não tínhamos como não cumprir, tá certo? A deliberação seguinte é a deliberação 111, que encaminha também lá para o Conselho, né? E para o COFEIDO, perdão, Conselho do FEIDO, a programação a respeito do... Você quer falar alguma coisa, Iris, a respeito disso? Sim, posso complementar, Moretti. Por favor, então. Claro. Essa deliberação ad referendo, ela foi necessária apenas para nós fazermos um ajuste nos valores a serem alocados da cobrança estadual paulista para o exercício de 2020. Inicialmente, este plenário aprovou em dezembro do ano passado o plano de aplicação da cobrança paulista para 2020. No entanto, a Coordenadoria de Recursos Hídricos encaminhou, né, um comunicado a todos os comitês dizendo da necessidade de se fazer os ajustes nas planilhas
com base nos resultados apurados de 2019. Então, há uma série de informações. Quando nós elaboramos a primeira versão do plano de aplicação da França Paulista, era com base em estimativas, porque o ano de 2019 ainda não tinha sido encerrado contabilmente. Então, a partir, né, desse mesmo diagnóstico que todos os comitês do Estado de São Paulo fizeram, a CRHI achou mais prudente estender o prazo e todos os comitês poderiam rever o plano de aplicação para 2020, já considerando os resultados realizados em 2019, com base nos extratos bancários, e previsão para 2020. Então, foi um pequeno ajuste a ser necessário para poder definir o montante de recursos da cobrança estadual paulista que estão disponíveis para 2020. É isso, Moretti. Ok, Ivens. Lembrando, como o Ivens já disse, né, a gente já tinha aprovado, né, naquela reunião de 13/12, né? E aí fizemos os ajustes, correto? Então, e lembrando também que essa aprovação, né, dessa deliberação é uma condição estabelecida para poder ter os repasses dos recursos da cobrança para o custeio da agência, né? Não sei se isso já foi resolvido, Ivens, o Sérgio, mas era uma condição, né? Sim, Moretti. A partir do momento em que nós enviamos a deliberação ad referendo, foi regularizado o fluxo dos recursos 10% da cobrança paulista para custeio da agência. Ok. Lembrando que até então a agência estava sem receber os repasses da cobrança paulista, né? Sim. O próximo é a 112, né? Que a 112 é aquilo que já foi tratado aqui nos informes, né? A questão da prorrogação do vencimento dos boletos da cobrança paulista, atendendo aí uma recomendação do Conselho Estadual, e aí então foi prorrogado para 30 de novembro o vencimento dos boletos, correto? Certo, Ivens? Correto, Moretti. Então, isso já foi explicado, né, já foi tratado. Essa é a deliberação então, que nós fizemos para que a agência pudesse proceder com esse ajuste na cobrança paulista. Tá? A próxima deliberação é a 113, que é a que regulamenta isso que nós estamos fazendo hoje, né? As nossas reuniões, vamos chamar assim, não presenciais, né? As nossas reuniões online, as nossas vídeo-reuniões, enfim, dê o nome que você quiser até, tá? Onde, para chegarmos a essa deliberação, nós havíamos conversado com o CRH, que havia entregue uma minuta. Nós sabíamos que o CNRH estava também fazendo, reunimos técnicos, fizemos um evento com auxílio da Fiesp, da SEMAI, né, que foi aquela reunião, aquele encontro sobre a monitoramento hidrológico nas bacias, capitaneado lá pelo Alexandre, pelo Paulo Tínio, pelo Luiz Felipe, e aí foi o primeiro teste que a gente fez, né? Nós não chamamos de reunião porque não havia ainda essa regulamentação. Na sequência, nós reunimos todos os coordenadores das câmaras técnicas, das 12 câmaras técnicas dos comitês PCJ, analisamos uma minuta que havia sido elaborada a respeito da deliberação e da nota técnica, e aí então nos sentimos, vamos dizer assim, seguros dessa regulamentação para podermos, cumprindo todos os normativos exigidos, realizarmos essa reunião e reuniões das câmaras técnicas, porque a gente sentiu e tínhamos demandas
bastante grandes dos coordenadores das câmaras SESC para uma retomada de encontros, no caso aí virtuais, né, não presenciais, para discussão de diversos temas. E a opção nossa foi em fazer uma deliberação estabelecendo o procedimento geral, restrições ou permissões e regras de caráter normativo por meio da deliberação, e os aspectos técnicos não formais, vamos dizer assim, de condução, de plataforma, etc., tratando numa nota técnica que pode ser revista aí continuamente à medida em que formos verificando avanços, modernizações nos dispositivos de comunicação. Então, é algo mais fácil, sendo uma nota técnica, e não incorporamos essa questão da nota técnica na deliberação, porque cada vez que vai alterar uma deliberação tem que fazer uma reunião de plenário, né? E aí complica. Então, a nota técnica ela é mais ágil, e como são aspectos técnicos e de orientação à boa etiqueta, vamos chamar assim, das reuniões online, nós optamos por trabalhar dessa forma e foi bastante bem aceita pelas coordenações. Já algumas câmaras técnicas já realizaram reuniões, né, com base nessa deliberação, e a nossa plenária, estamos aqui fazendo a nossa primeira reunião plenária, tá certo? Com base nessa determinação aí. A próxima é a deliberação 114, que na verdade, uma alteração da deliberação, na verdade, não da deliberação, do anexo da deliberação 110, que foi aquela na qual nós tivemos que mandar, né, com aquele quadro do PAPI, aquele quadro grande. Por quê? Porque a Coordenadoria de Recursos Hídricos pediu alguns ajustes no formato, conteúdo, assim, em termos do que colocar, e a própria agência detectou a necessidade de fazer alguns ajustes nessa tabela, no anexo, né? Então, foram realizados esses ajustes, né? A maior parte do conteúdo foi por solicitação da CRHI, que é a Coordenadoria de Recursos Hídricos aqui de São Paulo, e aí então nós enviamos de acordo com o solicitado. Só que daí a gente tinha que alterar, nós mantivemos a deliberação 110, né? Só que o anexo a gente trocou por meio dessa deliberação que está aí. Então, André, tem alguma complementação? Não, tranquilo, Orete. Ok. Então, foram essas as deliberações de referendo. Abro aí para discussão. Não havendo inscritos para discussão, submeto aí a apreciação do plenário, lembrando que essas deliberações todas perdão, que nós vimos foram apreciadas na reunião da CTPL e foram todas aprovadas com o seu conteúdo original. Então, submeto aí a apreciação do plenário. Aqueles que aprovam permaneçam sem digitar nada, aqueles que não concordam digitem não no chat, e aqueles que abstêm escrevam abstenção. A minuta de deliberação, estamos tratando da minuta de deliberação 115, né, que é a que referenda esses 6 atos. Não havendo manifestações, considero como aprovada por unanimidade, sem alterações, a minuta de deliberação 115 de 2020. Bom, o próximo item da nossa pauta é a apreciação das declarações corporativas, e análise SWOT dos comitês elaborados no âmbito do GT Planejamento Estratégico. Bem,
Essa questão da elaboração do planejamento estratégico é uma obrigação, né, que nós tínhamos, na verdade, a agência, para cumprimento das metas do contrato de gestão. Me corrija se eu estiver errado. E foi constituído, então, um grupo de trabalho no âmbito dos comitês PCJ, acho que no âmbito da CTPL, né? E que teve representantes das câmaras técnicas, dos comitês PCJ, e que nós ficamos um bom tempo aí trabalhando sob a orientação de uma empresa contratada pela agência, capitaneada aí pelo nosso amigo, né? Aprendemos a ser amigo dele, o Santana, que vai fazer a apresentação aí na sequência, né? Para realizarmos esse trabalho. Ele foi submetido também à CTPL, que também aprovou em totum, aí, vamos dizer assim, na reunião de março, né? Março. De março. Eu não pude estar presente, porque eu estava com um problema de saúde. E aí o Ivens, passo a palavra para o Ivens para conduzir aí a introdução e a apresentação do Santana. Joia, obrigado, Moretti. Então, apenas para contextualizar os membros, e como o Moretti reforçou, em dezembro de 2017, esse plenário aprovou o segundo termo aditivo do contrato de gestão que a Agência das Bacias PCJ tem com a Agência Nacional de Águas. E uma das metas, né, que inclusive originou indicadores desse contrato, é em relação ao planejamento estratégico dos comitês PCJ. Então, trata-se de uma iniciativa que nós iniciamos em 2019 e que nós dividimos em 3 etapas, sendo que será apresentado para este plenário hoje a primeira etapa do planejamento estratégico dos comitês PCJ. Né? Como o Moretti comentou, foi constituído um grupo em âmbito da CTPL, com representantes de todas as câmaras técnicas dos comitês PCJ, que inclusive muitos dos membros aqui do plenário também participaram desse GT Planejamento Estratégico. Então eu quero agradecer imensamente a participação de todos. Nós tivemos discussões muito proveitosas durante 8 encontros, né, presenciais realizados na Agência das Bacias PCJ, e que nós tivemos uma experiência muito rica, né? Além da validação por parte desse grupo, nós, no mesmo dia em que foi feita a audiência pública do Plano de Bacias, nós fizemos uma apresentação para todos os demais membros das câmaras técnicas dos comitês PCJ, inclusive sendo aprovado, e depois nós passamos, antes de vir aqui para a plenária, na CTPL dos comitês PCJ. Então, foi uma experiência muito interessante. Os senhores vão ver que todo esse projeto do planejamento estratégico nós dividimos em 3 fases. A primeira fase será apresentada hoje pelo nosso consultor Santana. São as declarações corporativas dos comitês PCJ, missão, visão e valores dos comitês PCJ, e uma análise SWOT dos pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades e das ameaças que esse grupo identificou em relação aos trabalhos dos comitês PCJ. Concluída essa primeira fase, a segunda fase será em âmbito das câmaras técnicas dos comitês PCJ, onde nós vamos identificar, né, qual a missão de cada uma das câmaras técnicas, o que cada câmara técnica deve entregar e os principais pontos fortes, as principais fragilidades que se tem nas câmaras técnicas dos comitês PCJ. E na terceira fase,
que nós teremos o planejamento estratégico dos comitês PCJ, baseado na metodologia do BSC, do Balance Scorecard, fechando, então, todo esse nosso ciclo de planejamento. Eu só gostaria de ressaltar também que a mesma metodologia que nós estamos tratando em âmbito dos comitês PCJ, nós adotamos na Agência das Bacias PCJ também. Então, nós iniciamos lá em 2015 com as nossas declarações corporativas, depois nós fizemos um trabalho mais do ponto de vista micro, analisando detalhadamente cada uma das nossas áreas da agência, as suas principais potencialidades, as suas principais fraquezas. Fizemos um planejamento estratégico preliminar para o período 2016-2018, um primeiro exercício, e depois nós encerramos no ano passado, e agora estamos em execução, do planejamento estratégico da agência, com base no modelo do BSC, para o período 2020-2023. Então, nós tivemos uma experiência também muito interessante na agência PCJ, e a partir dessa experiência que nós estamos trabalhando em conjunto com os comitês PCJ. Bom, então, feita essa introdução, Moretti, André, eu passo a palavra para o nosso consultor, o Santana, que nos acompanhou nessa trajetória e pode fazer a apresentação dos principais destaques e dos resultados alcançados. Santana, bom dia. Fique à vontade, a palavra é sua. Agora sim. Estão me ouvindo? Senhores? Sim. Tá certo? Sim. Ouvindo. Que bom. Que bom encontrá-los com saúde emocional. Vamos lá. O próximo slide, por gentileza. Enquanto vocês revisitam as declarações corporativas, gostaria de fazer alguns comentários. Tá? O primeiro, as declarações corporativas, numa pesquisa feita por uma grande empresa de consultoria, que pesquisou com executivos do mundo inteiro quais eram as ferramentas mais utilizadas no mundo de gestão, o planejamento estratégico, juntamente com as declarações corporativas, foram as mais utilizadas. Houve aí um empate técnico. Podemos considerar que as declarações corporativas é uma ferramenta estratégica integrada ao planejamento estratégico. No Brasil, estudos de mais de 130 organizações mostraram que expressar publicamente a estratégia por meio de missão, valores essenciais, visão de futuro, já é uma prática recorrente, já é uma prática de gestão muito usual. Observe que os valores indicam o comportamento, geralmente a missão indica o negócio e a visão de futuro indica grandes metas para o povo.